Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo, a uma edição do Linha de Frente, aqui com o candidato Guilherme Castro Boulos. Estamos ao vivo para as redes sociais, para o facebook.com/aratonline. Meu nome é Pablo Reis, estou com Matheus Carvalho. Guilherme Castro Boulos tem 35 anos, vai completar 36 no próximo dia 19. Não é isso? E ele é pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Eu quero dar as boas-vindas a você. Obrigado. Pela Aratu. E eu quero iniciar o programa, viu, Matheus? Começando com a seguinte pergunta. Na última pesquisa que eu tive acesso, o senhor é conhecido por cerca de 17% do eleitorado brasileiro. Isso é bom ou é ruim para a candidatura? Olha, primeiro bom dia, Pablo, bom dia, Matheus, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Hoje no Brasil, particularmente para quem quer fazer política de um outro jeito, né? Você não ter uma taxa de conhecimento tão elevada como muitos políticos, isso não é o problema fundamental. Eu prefiro ser conhecido por 17% do que ser conhecido por 90% ou 99%, que nem o Temer, e ser rejeitado por 98%. Né? Então, é melhor a gente poder ter condições de apresentar as nossas propostas para o Brasil, e nós vamos ter essa oportunidade nessa campanha eleitoral, já estamos tendo nos debates que tem acontecido pela imprensa, nas rádios, nas andanças que nós estamos fazendo país afora. Hoje aqui em Salvador, vou estar em feira ainda hoje, volto para Salvador amanhã, atividade nas universidades, atividade em comunidades, para poder conhecer a realidade, escutar o povo e ter oportunidade de falar o que a gente quer. Vocês sabem que essas mesmas pesquisas estão mostrando que praticamente metade do eleitorado brasileiro, hoje, quando perguntado, diz que vai votar ou nulo, ou branco, ou não sabe. Fora os que nem vão votar, que a abstenção tem aumentado a cada eleição. A população, pelo que o senhor está entendendo, Boulos é coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E você tem acompanhado várias manifestações ao longo dos últimos 10 anos da população brasileira. A população está odiando os políticos? O que eu acho é que o povo brasileiro está profundamente indignado com este sistema político. Há uma crise de representação, há um verdadeiro abismo entre Brasília e o Brasil. Entre o poder em Brasília e o Brasil de verdade, o Brasil real. E vamos combinar que o povo tem suas razões para não estar se sentindo representado. Porque esse sistema político, essa forma de fazer política não nos representa. Representa 1% de oligarquias, de bancos, de grandes interesses econômicos que sequestraram o Estado brasileiro, que capturaram o Estado brasileiro. Quais são, na sua opinião, as referências mundiais de democracia, assim, modelos a serem seguidos? Primeiro, eu acho que o Brasil não tem que seguir modelo, o Brasil tem que andar com as suas próprias pernas. Mas, evidentemente, nós temos países, poderia aqui citar o exemplo do Uruguai, o exemplo da Suíça, o exemplo da Austrália, que são países que estimularam algo que nós precisamos estimular aqui, que se chama democracia direta e participativa. Democracia não pode ser você apertar um botão a cada 4 anos e depois acabou. Senão vira igual aquele programa do Big Brother na televisão, porque as pessoas podem votar quem entra, quem sai da casa e não vota o que acontece dentro da casa. O brasileiro quer decidir o que acontece dentro da casa. E para isso, nós temos que construir um modelo de democracia que signifique plebiscito, referendo, que o povo possa ser ouvido e participar das decisões políticas não apenas a cada 4 anos. É isso que nós acreditamos como a maneira de enfrentar essa crise profunda de representação. E digo mais, esse é um compromisso nosso da nossa pré-campanha à presidência da República, pelo PSOL, com o PCB, com uma aliança com movimentos sociais. Se nós ganharmos essas eleições, no dia 1º de janeiro de 2019, nós vamos convocar pelo Congresso Nacional, chamar o Congresso Nacional e a sociedade para convocar um plebiscito para revogar as medidas desastrosas tomadas por esse governo do Temer, que em 2 anos fez o Brasil andar 50 anos para trás. Quando o senhor fala isso, o senhor não assusta demais essa entidade abstrata chamada mercado? Quando o senhor anuncia já antecipadamente que vai convocar um plebiscito para revogar essas medidas, o mercado já não vai ser o inimigo número 1 do Boulos? Olha, vou dizer uma coisa para quem está nos assistindo. O mercado já falou demais. O mercado já mandou demais. Está na hora de ouvir o povo. Né? O mercado no Brasil agora, que é essa coisa, 1% é banqueiro. Vamos dar o nome para o mercado? O mercado é o dono do Bradesco, é o nome do Itaú, é o dono do Santander, que cobra juros exorbitantes no Brasil. Né?
O mercado são os grandes fundos financeiros que especulam com dinheiro aqui para mandar tudo lá para fora e não deixam nada no Brasil, né? Esse mercado, olha, esse mercado já mandou demais no Brasil, né? Nós não estamos preocupados com o que o mercado quer. Nós estamos preocupados com o que a maioria do povo brasileiro quer. Nós não vamos governar para 1%, nós vamos governar para 99%. É possível fazer uma campanha, uma candidatura, chegar até o final indo diretamente contra o interesse do mercado? Eu acho que é sim. Lula não fez isso. Lula em muitos momentos foi considerado Lulinha paz e amor e se associou a alguns segmentos. Essa é a maior crítica do PSOL e de Boulos à presidência do governo Lula? Olha, essa é uma crítica que nós fazemos sim, e já tive a oportunidade de fazer o ex-presidente Lula pessoalmente, de forma transparente, em inúmeras oportunidades. Tenho o maior respeito por ele, quero dizer aqui, está sofrendo uma injustiça atroz, né? Está sofrendo uma sacanagem, uma condenação sem provas, uma prisão política, essa é a posição nossa, do nosso partido. Agora, nós temos críticas, né? Nós achamos que esse é um ponto importante. Precisava ter enfrentado os privilégios dessa turma, sim, né? Para ganhar a eleição no Brasil e para governar o Brasil, não é necessário você abrir mão de bandeiras importantes como essa, né? O mercado no Brasil hoje, ou o que se chama de mercado, vive de privilégios, né? Você pega a maneira como se financia o Estado brasileiro, que a gente tem chamado, é um Robin Hood ao contrário. O que é isso? Tira dos mais pobres e da classe média por um sistema tributário injusto, que é quem paga mais imposto, na prática quem paga imposto no Brasil, e dá aos ricos por taxa de juros da dívida pública, um sistema da dívida pública que é uma extorsão, né? Uma taxa de juros muito acima dos padrões internacionais e injustificável, né? Nós temos que fazer, e nós vamos fazer, uma reforma tributária para que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague menos. Vou dar um exemplo curto e grosso. O exemplo de que os automóveis, quem tem um carro, paga IPVA todo começo do ano. Quem tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não paga R$1 de imposto, né? Isso é um disparate. Para ter investimento público, para acabar com essa ladainha de que não tem dinheiro para as áreas sociais, então vamos tirar de quem tem e de quem não paga nada. Basta do povo pagar a conta sempre. Está na hora do andar de cima pagar a conta. Boulos, quem são as pessoas que você respeita hoje na chamada direita brasileira? E aí inclui políticos, pensadores, jornalistas. Quem são os nomes respeitáveis da direita? Olha, eu vou dizer para você, eu prefiro não fulanizar, até porque eu acho que a direita brasileira está num péssimo momento da sua história. Já houve nomes muito respeitáveis no passado, por exemplo, da direita brasileira. Eu poderia te citar Delfim Neto, eu poderia te citar Roberto Campos, que embora tenham posições diametralmente contrárias às nossas, defenderam sempre as elites, né, e o 1%, tinham elaboração, tinham condição de debate. Hoje a direita é só porrada, xingamento na internet, né, e ameaça. Né? A extrema-direita, quem está dando o tom da direita brasileira é um cidadão igual Jair Bolsonaro. Daí você já tira a média. Né? É ele que está dando o tom do debate político de direita no Brasil. Então é muito difícil você, hoje no Brasil, encontrar interlocutores de direita que se disponham a fazer um debate sério, honesto, em torno de ideias. Não em torno de xingamentos e pancadas, como tem sido feito. Roberto Campos era bastante criticado e combatido assim, com veemência pela esquerda. Mas era combatido pelas suas posições, né? Sempre foi combatido e deveria ser. E eu sou diametralmente contrário. O que você quer dizer é que seria possível um debate com Roberto Campos e hoje não é possível um debate com ninguém da direita? Era possível debater. Não digo que não é possível um debate com ninguém. Como eu disse, eu não quero fulanizar. O que eu quero dizer aqui é que nós temos hoje um pensamento de direita, uma prática de direita no Brasil que está descambando para a barbárie. Veja, o que começou como xingamento no Facebook virou tiro. O que começou como xingamento no Facebook matou a Marielle no Rio de Janeiro. Ou quase... Foi a direita que matou a Marielle? Eu não tenho como me antecipar às investigações e dizer quem é que apertou o gatilho. Mas o que eu estou lhe dizendo é que um caldo de cultura, de intolerância e de ódio na sociedade certamente contribuem para crimes como esse. Como contribuiu para os tiros na caravana do Lula no Paraná ou para o tiro que foi dado no acampamento da turma que o defende lá em Curitiba. Estamos com Guilherme Castro Boulos, o tempo já está esgotando, mas eu preciso fazer uma pergunta já que ele mencionou reforma no sistema político brasileiro. A gente está passando uma situação na Espanha, que é um país em muitos aspectos parecido com o nosso. O primeiro-ministro, considerado conservador de direito, Mariano Rajoy, foi deposto para a entrada de um esquerdista, inclusive de um partido
com um nome parecido, com a sigla parecida com o PSOL, que é o PSOE, o Pedro Sánchez. Esse caminho do socialismo, ou esse caminho do parlamentarismo, melhor dizendo, seria um atalho para a gente resolver grandes problemas de gestão aqui no Brasil? Muita gente aponta isso. Primeiro, só um ponto, quer dizer, o Pedro Sánchez representa o PSOE, né, da Espanha, que não tem exatamente a relação com o PSOL, nosso partido aqui no Brasil, que tem uma relação muito forte com o Podemos, que é um outro partido espanhol que surgiu, inclusive, de mobilizações de rua, de movimentos sociais. Agora, o parlamentarismo, do meu ponto de vista, não é um caminho. Se nós tivéssemos parlamentarismo no Brasil, há 3 anos atrás, o presidente da República seria Eduardo Cunha, o primeiro-ministro, o chefe de governo seria Eduardo Cunha. O parlamento brasileiro, nós precisamos mudar as regras e repensar a forma de eleição. Nós esperamos que tenha uma renovação parlamentar no Brasil nessas eleições, temos um Congresso desmoralizado, mas as regras de eleição são muito desiguais. Favorecem quem tem mais dinheiro, né? Quem tem fortes financiadores de campanha eleitoral, e depois, quem recebe esses financiamentos defende o interesse não do eleitor, defende o interesse do financiador. E forma verdadeiras máfias no Congresso Nacional. Nós estamos cansados de ver isso no Brasil. Tentaram, por diversas vezes, impor o parlamentarismo no Brasil. Tentaram quando o João Goulart ia assumir o poder depois da renúncia do Jango. Chegaram a botar o parlamentarismo. Houve um plebiscito, o povo foi contra, o Jango virou presidente. 93 também, né? Tentaram depois, antes disso, em 88, na Constituinte, botar o parlamentarismo. Perderam na Assembleia Nacional Constituinte. Seria um bom primeiro-ministro Ulisses Guimarães. É um pouco mais equilibrado que os outros nomes atuais. Não, seguramente do que Eduardo Cunha não tem comparação. Agora, o povo tem que ter o direito de eleger quem vai governar o Brasil. É isso que nós defendemos. Não pode ser um parlamento eleito com regras, no mínimo questionáveis, que vá definir quem governa o Brasil. O povo rejeitou parlamentarismo depois em 62, 63, o povo rejeitou, a Constituinte rejeitou parlamentarismo em 88, o povo rejeitou com plebiscito em 93. Agora volta esse debate pela porta dos fundos no STF, de uma maneira sorrateira, né? Com o ministro Alexandre de Moraes, articulado com Gilmar Mendes, articulado com Temer. Né? Isso tem que ser combatido como mais um ataque democrático no Brasil. Desculpe, Matheus, eu vou deixar a última pergunta para você. Ele acabou de falar, o Guilherme Boulos acabou de falar sobre a instituição Congresso Nacional, Parlamento, Câmara dos Deputados. Uma vez Lula falou que o Congresso eram 300 picaretas com anel de doutor. Quantos picaretas tem no Congresso hoje para Guilherme Boulos? Acho que naquela época o Lula foi econômico. Hoje é uns 400 pelo menos, 400 a 420. Temos que fazer um cálculo aí para chegar exatamente a esse número. Só para finalizar, o que está na lei tem necessariamente que ser seguido ou, em várias situações, o que é legítimo, o que é moralmente considerado decente, pode estar acima do que é legal? Olha, a lei, evidentemente, no país, ela tem que ser seguida. Mas uma lei que careça de legitimidade tem que ter uma movimentação da sociedade para alterá-la. É isso que nós defendemos. Sabe qual é o problema? Que no Brasil, hoje, lei que favorece rico, pega. Lei que favorece pobre, não pega. Dou exemplo aqui da área urbana, da moradia, do Estatuto das Cidades, que prevê a função social da terra, da propriedade, desapropriação de áreas para imóveis sociais, é uma lei federal, e até hoje isso não foi feito. Então, vamos começar fazendo cumprir o que já tem de lei em favor da sociedade que não é cumprido. Essa é uma delas. Taxação de grandes fortunas está na Constituição brasileira, né? Uma série de leis que precisariam ser efetivadas para beneficiar os mais pobres e a sociedade. Conversamos aqui no Linha de Frente, agradeço a todos os amigos aqui do PSOL, muito obrigado pela gentileza. Com Guilherme Castro Boulos, 35 anos, o mais jovem pré-candidato da história à presidência da República. Por um triz nem poderia ser, né? Qual é a idade mínima? 35. 35. 35. Foi na raspa do tacho aí. Parabéns pelo seu trabalho, boa sorte. É um cara jovem, preparado, que sem dúvida nenhuma desponta como um dos grandes nomes da política nacional. Vou encerrar com a frase que não é minha, a frase é do argentino escritor Julio Cortázar. Ele diz o seguinte: é muito mais fácil ser valente do que ser homem. Pensem sobre isso, até um próximo encontro. Valeu.